Oi. Nossa, meu cabelo é lindo. Meu nome é João Marcos, eu tenho 22 anos. Fui ingresso no curso de História da UDESC em 2022. Eu tinha feito na UFSC até 2020, do ano de 2021 até 2022 Filosofia, mas eu larguei e daí eu comecei a fazer curso de História. E atualmente estou no curso até agora. Eu sou bolsista de um laboratório lá, laboratório de imagem e som. A gente articula, né, produções audiovisuais com ensino, estudo e pesquisa de história. Então eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Pra você, o que é um museu? De forma bem simplificada, ele é um espaço onde a gente articula dois saberes ali, né? De uma perspectiva, né, de um historiador, né, pode-se dizer que ele é um espaço de memória, de uma certa forma, né? Independente, né, da carga ou do conteúdo histórico que ele carrega, né, dentro de um contexto, né? Ou seja, você quer pegar uma obra, algum objeto, alguma materialidade, né, e abordá-lo dentro de um contexto, né, de apresentação, né. E outra, como eu próprio mesmo, como já adiantei, né, ele também é um espaço de apresentação, de alguma forma. Ele quer apresentar algo, ele pretende, né, ele tem a potencialidade de apresentar algo. É uma perspectiva, uma história, uma construção, algum outro tipo de construção subjetiva, ou material também, né. Enfim, os museus se configuram mais ou menos dessa forma, assim, na minha concepção, né, de historiador, no caso, né. Durante a sua vida, assim, eu gostaria de saber um pouco mais quais museus você já conheceu e visitou. Eu já conheci alguns museus. Apesar de eu ser ingresso no curso de História, eu não frequentei tantos museus assim. Eu frequentei bastante acervo. Mas, assim, ao longo da minha vida, eu frequentei alguns museus e eu já tive alguns espaços, né? Um que me marca bastante, né? O próprio museu, né? Tem um museu, acho que área onde fica a escola, o Colégio Catarinense, se não me engano, né? Tem um museu ali, ele fica ali, né, no centro, que também era um museu de etnografia, não lembro agora exatamente, mas era mostrava bastante era um museu focado em arqueologia catarinense, né, arqueologia daqui da ilha, né. Tinha uma exposição, né, que falava sobre sambaqui, sobre ossadas, sobre objetos arqueológicos encontrados, né, sítios arqueológicos aqui na ilha, né. É um museu muito interessante quando eu era criança, quando eu fui nesse museu, né. Eu não sei se ele ainda está aberto, ou se ele ainda está com vigor da mesma forma que estava antes, mas foi uma experiência bacana. Também já fui em alguns outros museus, né, se eu não me engano, recordo-me de uma vez que eu fui, se eu não me engano, num museu que tem lá na verdade um arquivo, né, e o arquivo ele tinha, se eu não me engano, uma apresentaçãozinha assim, sabe, o arquivo de Santa Catarina, enfim, documentação e tudo mais. Tinham fotos e tudo mais, era um espaço apresentativo, assim, onde apresentavam fotos e do arquivo público. Você podia me falar um pouco mais como foram essas experiências pra você pessoalmente? Se você teria alguma observação desses museus que você já visitou? Então, como um sujeito que, como eu disse, eu não sou muito. Eu não frequento museus com tanta frequência quanto eu deveria frequentar, talvez, ou sou cobrado a frequentar, né, talvez. A impressão que eu tenho desses lugares me causa uma sensação de curiosidade muito grande, né, porque eles são, como eu já disse, né, os museus são um espaço de apresentação, então eles tentam te apresentar algo, e isso me gerou uma grande curiosidade de continuar, né, a pesquisar sobre tudo que me apresentaram, né, sobre todas as coisas. Quando eu fui, né, quando eu era criança, né, quando eu disse quando eu era criança, quando eu fui nesse museu, né, do Colégio Catarinense, eles tinham bastante dessa cara. Ele me despertou muita curiosidade, né, de pesquisar mais sobre a arqueologia aqui em Santa Catarina, não só arqueologia, mas também sobre concepção de cultura material, né, claro, né, como eu era uma criança, não tinha noção disso, mas me despertava uma curiosidade, sabe? Então, assim, ó, a minha sensação com o museu, pelo menos a minha experiência, sempre foi um espaço de despertar de curiosidade, né? Apresentar uma nova perspectiva, né? Uma nova possibilidade de pesquisa sobre um outro mundo que você talvez não conheça, né? Muitas das vezes esses museus, eles divulgam, né? Coisas que estão do seu lado e você não percebe. Então, pra você, perante o que você já falou, né, e enfim, perante a sua definição, pra que serviria um museu, então? O museu, ele tem como eu já disse, ele tem essas duas funções, né, de memória e de apresentação. Ele é uma peça muito importante também para estudos de educação, né. Quando a gente fala de a função do museu, né, a gente tem que entender, né, que o museu, né, ele emerge ali, né, mais ou menos, né, de uma necessidade, né, de construção dos Estados Nacionais, né, de construir uma nação, né, e nasce mais ou menos em meados de 1800, por aí, nessa concepção, né. Então havia uma necessidade de construção de um imaginário nacional, né? Logicamente com todas as problematizações que, enfim, são muito cabíveis, né? O que está sendo colocado, né? A construção de uma cidadania, né? Todos os desafios a se enfrentar nisso, né? Então a gente está falando de um projeto eminentemente colonial, né? Eminentemente colonizador, né? A forma como ele se manifestou, né? Nas estruturas não europeias, né? Não hegemônicas, é uma forma um tanto quanto... enfim, o que eu quero dizer é que, né, a formação do museu, ela teve desde seu princípio a construção de algo, né? A construção de
imaginário específico, né? Quando a gente, por exemplo, resgata Verger, né, com François Verger, pensa muito, né, a construção do museu como esse aparato de violência colonial, né? Então, a gente pode, por exemplo, pensar um museu, a partir de repensar essa estrutura, é colocá-lo em perspectiva, né? Tipo assim, ó, por exemplo, ao invés de a gente, por exemplo, contar uma história da açorianidade, que isso teve muito, né, no Santa Catarina, de uma valorização da cultura açoriana e às vezes europeia, às vezes europeizada, a gente pode também apresentar uma nova perspectiva disso, né? Por exemplo, a gente pode começar a pensar o museu como espaço de utilidade, como espaço de ocupação, né, de uma nova perspectiva, né, das populações afro vindo para repensar, né, a questão, né, de afrocatarinenses, né, como coloca, né. A gente pode também pensar, né, a presença indígena aqui, colocar em perspectiva, né, esse projeto de desordem absoluta, né, que a Verger coloca, né, pode utilizar-se do museu para apresentar uma perspectiva nova para as nossas populações, né. E isso no ensino de educação é essencial, porque assim, ó, a gente está o tempo todo, né, como historiador, né, coloca sempre em perspectiva a forma como a gente pode trazer isso para a sala de aula, né? A gente tem que sempre pensar culturas novas, né? A gente sempre tem que pensar culturas, quer dizer, não novas na verdade, né? Mas sim. sempre culturas diversas, né? Diversas no geral, né? Não só o cânone, né? Que a gente foi inserido, né? E o museu, ele serve para isso. Ele serve para apresentar novas narrativas. Narrativas que a gente pode, né, trazer para a sala de aula e também pensar a cidadania dessas pessoas, né? As novas, dentro de uma nova concepção, né, de decolonial, né. O museu, ele tem uma grande utilidade para a sala de aula no sentido de que ele pode também servir como auxiliar, né, para a construção de uma narrativa, né. Sim. Uma narrativa histórica, né. Então, assim, quando a gente ocupa, né, os museus, né, e quando os museus são ocupados por essas novas perspectivas, né, ou quando criam-se museus em cima disso para repensar essas práticas, né, essas culturas, né, periféricas e tudo mais, a gente está apresentando para eles esses valores uma nova perspectiva, uma nova narrativa histórica, uma utilidade que eu penso, né, enfim, enquanto sujeito histórico, né, enquanto sujeito histórico e possível educador, né. Sim. Dentro dessa toda contextualização que você deu, né, o que seria possível fazer em um museu? Perante isso que você falou, né? Posso te apresentar três perspectivas, na verdade. Uma minha enquanto, né, o que a gente pode fazer, né, enquanto cidadão, né, enquanto sujeito, né, posto na sociedade, né? Sim. Enquanto detentor de direitos, né? Ou eu posso também te apresentar uma perspectiva de como professor, né? A perspectiva enquanto professor já deu uma visão, né, sobre isso. E uma enquanto pesquisador, né? Enquanto pesquisador, ele é um espaço ele talvez possa ser pensado, ele tem como espaço de divulgação da pesquisa, né? Querendo ou não, né, a gente tem muitos pesquisadores, e esses pesquisadores, né, eles querem colocar, eles precisam de métodos para colocar a pesquisa deles em evidência, né? Ou pelo menos, né, colocar uma parte dessas pesquisas em evidência. Então o museu serve para isso, ele serve como também uma parada de divulgação. Pode-se pensar, né, o museu como, né, um espaço, né, de narrativa, né, fazendo as devidas considerações, né? Por exemplo, você chega no museu, né, explica, por exemplo, né, eu como educador, né, eu não vou deixar, por exemplo, eu como educador, eu vou, né, eu posso levar os alunos ao museu, né, dar minhas considerações sobre como aqueles objetos de material estão dispostos, né, tipo, explicar, esse objeto é dessa forma, né, também articulando, né, com o próprio museu, né, porque querendo ou não, os profissionais museólogos também estão lá para, né, para divulgar também, para auxiliar a gente nesse processo, né, e também, né, como um próprio cidadão, né, como também pensando na perspectiva eu como um cidadão, um sujeito, né, nesse sentido, o museu, ele serve de uma forma um pouco mais... Existe uma pluralidade de possibilidades quando a gente pensa, né, no sujeito cidadão comum, né? Por exemplo, eu posso chegar em algum museu, né, de que está apresentando apresentando algo, por exemplo, sair um pouco também do campo histórico, entrando, por exemplo, no campo artístico, sabe? Obras de arte, tá, quais que são essas obras de arte, quem estão as produzindo, né? Né, qual que é a narrativa que se propõe, né, contar com isso, né? Se é que há uma narrativa, né, claro. Esse museu, nesse sentido, pode me promover uma nova forma de pensar arte. Eu como um não artista, sabe? Eu como um sujeito que não trabalha com isso, sabe? Que não está inserido com tanta potência nesse mundo, me permite um novo horizonte, sabe? A se pensar. Né? Então é um espaço de curiosidade, um espaço de inovação, um espaço de inovação no sentido, não inovação no sentido tecnocrático, né, altamente problematizado, mas inovação no sentido de eu tenho uma nova perspectiva a conhecer, sabe? Sim. Nesse sentido. E você sabe o que é museologia? Não faço ideia. Honestamente, assim, tá bom, vamos lá. Vai. Museologia, eu não sei exatamente o que é museologia, tá? Mas eu posso pensar, né, a museologia a partir da própria etimologia e de alguns pressupostos, né? Eu já vou colocar, são pressupostos, né? Não são uma pesquisa, né, que eu fiz, né? Nossa, é uma pergunta bem difícil, né?
É como você chegar pra mim e perguntar o que é história, né? Ou perguntar pra um filósofo o que é filosofia, ou pra um artista do que é arte, né? É justamente o estudo das práticas que eu já falei aqui agora, né? Da construção do museu, né? Uma manutenção do seu lugar, da sua função, né? E de toda a ciência, né? Toda a carga científica que se tem na partir de todas essas concepções, né? O logos, né? Que é o museólogo, o logia, né? Vem dessa ideia do pensamento, né? Dessa ideia do pensar, né? De uma forma um tanto mais, como é que eu posso dizer, categorizada, digamos assim, né? Então me permite, né, pensar dessa forma, mas enfim. E se você fosse criar um museu, então, qual tema seria? Eu pensaria um pouco, né mais nessa perspectiva, né? Eu pensaria em fazer algo mais diferente a algo mais voltado à cultura material. Então, teria uma coisa específica, material histórico, assim, que você... Eu quero deixar amplo, porque... É só que é um tema que eu tenho familiaridade um tanto quanto interesse, né? Entendi. Então eu gosto bastante dessa aí. Acho que a gente vai para a última pergunta, porque você já falou um pouco sobre o ambiente educativo, né? Como você percebe o papel dos museus na formação do pensamento histórico e na mediação do conhecimento histórico? Qual a importância dessas narrativas empregadas perante a sociedade? Tá, essa pergunta é importante, tá? Eu queria mais focar nessa última parte, né? A gente tem que pensar também, assim, como eu mesmo disse anteriormente, o museu ele nasce de uma perspectiva, né, de função do Estado Nacional. Então, de um ponto de vista histórico, o museu ele é um espaço de poder. Ele é um espaço de poder de uma narrativa sobre a outra. Sim. Ele é um espaço que por muito tempo permite uma narrativa sobre a outra, sabe? Um domínio sobre as narrativas. Vou pegar um exemplo amplamente, né, debatido e amplamente, né, infelizmente eu não vou poder trabalhar em profundidade aqui, né, é um tema que infelizmente eu vou poder tocar na superfície, né, mas por exemplo, a perspectiva, por exemplo, de obra de museus europeus de sequestrar, roubar obras de arte, né, não europeias, né, e colocar isso em exposições dentro da própria Europa, né, e todo o embate que tem, né, de devolver essas obras, né. De um ponto de vista da perspectiva histórica, o museu ele se torna esse espaço onde de uma perspectiva histórica, ele está inserido, ele é um mecanismo, né, de aparato de disputa de narrativas, né. A disputa de narrativas, ela é uma coisa que não é negligenciável de forma alguma, né, quando a gente fala de políticas públicas e construção do sujeito, né, são criar consciência dos sujeitos que vão criar, e essa consciência que vai nortear, digamos assim, ou olhar as ações desses sujeitos, né, de alguma forma. Ele é um espaço que em todos os sentidos ele tem relação com a formação também da construção de uma história do tempo presente, né, da formação de passos de memoração, né, dos tempos mais presentes, né, do espaço de amplitude das narrativas, né, do espaço de novas narrativas, né, que antes eram invisibilizadas, como eu já disse, né. O museu, em certa forma, dá poder e dá agência a esses grupos em algum espectro, né. Nem que não importa o sentido que tem, mas isso é evidente, né. Bom, João, então eu acho que para finalizar a gente pode então fazer uma rodada de conclusões, né? Se tu tiver mais alguma observação. Eu acho que eu já consegui concluir bem a minha... Eu consegui concluir, né? Infelizmente eu não tive, né? Eu não tive a possibilidade de aprofundar muito, né? Muito dos meus... Eu queria falar mais em especificidade, né? Em aprofundamento sobre algumas coisas que eu já falei aqui, né? Em conclusão, eu acho que quando a gente fala de interdisciplinaridade, né? Ou seja, interdisciplinaridade no sentido de interseccionalidade também, né? Ou seja, articular conhecimentos diversos, né? A gente precisa... Isso é uma coisa que não é só exclusivo da educação, sabe? A necessidade da educação de trabalhar com... Por exemplo, eu não só trabalhar no ensino de história, sabe? Ou eu ter que ser efetivamente, né? Trabalhar no ensino de história com outras disciplinas. Mas eu acho que é um constante trabalho de interligação, né? Por exemplo, eu tenho que estar, de alguma forma, né? Conectado, né, com... Eu enquanto João, tá? Mas eu enquanto professor, né, eu penso, né, ou enquanto historiador, pesquisador, trabalhador, sei lá, né, eu como ser social, né, trabalhar bastante essa interdisciplinaridade com a história, né. Até porque, querendo ou não, é uma outra coisa que eu também esqueci de falar, e que eu também esqueci de falar, e serve bastante para complementar aqui agora, né? Que é como o museu, ele também serve como uma ferramenta pra gente pensar patrimônio, né? Trabalhei bastante, eu cheguei a trabalhar com pesquisa sobre museus, né? Em algum aspecto, né? Em algumas disciplinas da faculdade, né? Pensando a disciplina de patrimônio, né? E é muito interessante ver como o museu ele é um espaço muito apropriado, né? Não só pra gente enquanto sujeito educador, né?
pensar o patrimônio, e o museu ele é uma ferramenta muito importante para isso, né? Então aqui já vou fazendo um pouco, né, da apologia do museu, né, contemporâneo, né, de uma perspectiva contemporânea, né? A apologia do museu nesse sentido, né? Bem, eu acho que é isso. Muito obrigada, João. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Eu vou fazer um corte final do... Fazer corte final pra quê? Pra apresentar você pro mundo, João, suas palhaçadinhas, né? Minhas palhaçadinhas, tu acha que eu tenho que ser divulgado? Acho. Eu acho muito pelo contrário, tá?